Desde que a imagem no jornalismo surgiu, primeiro como fotografia preto e branco, ela se tornou um instrumento muito poderoso, porque ela tem a grande capacidade de impactar a opinião pública, de transferir a guerra para a mente, criar uma imagem na cabeça, na mente dos nossos telespectadores, do nosso público, do nosso leitor. E assim como ela se tornou um instrumento muito poderoso para os jornalistas, os fotojornalistas e os videojornalistas, ela também foi percebida como uma ameaça pelos governos, os governos e os atores envolvidos no campo de batalha. E por isso, desde o início, se tentou censurar, se controlar o acesso dos produtores de imagem ao campo de batalha, ao fronte. Num primeiro momento, tentando controlar o acesso, e num segundo momento, numa reação por parte de governos e de exércitos, de forças armadas, de construir também as suas imagens. Então a gente teve na Primeira Guerra, por exemplo, já antes também, na Guerra Civil Americana, o envio de profissionais ligados aos governos e aos exércitos, muitas vezes militares mesmo, que produziam as imagens do fronte. E aí eram frontes que eram insípidos, inodoros, sem sangue. E era uma tentativa de mostrar que o campo de batalha não era assim tão cruel. E muitas vezes, inclusive, nos campos de batalha, nos acampamentos militares, apareciam os soldados muito bem alinhados, com roupas limpas, para evitar que a opinião pública soubesse, tomasse conhecimento do horror do conflito, né? Especialmente na Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra muito cruel e de trincheiras, né? De massacres verdadeiros. E com o tempo a gente chega à crueza do conflito, né? Graças ao trabalho de grandes fotojornalistas como aqueles que atuaram no Vietnã, no conflito do Vietnã. Aí nós temos também já o advento da cor e o fato de a cor e a imagem em movimento, a televisão, acaba, né, trazendo a guerra para a sala de jantar do público. No caso dos conflitos, a fotografia e os vídeos têm capacidades de criar ícones, criar heróis, e muitas vezes imagens falsas já, né? Como as polêmicas imagens de Iwo Jima, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial. No caso da Ucrânia, trazendo a minha experiência pessoal, a tecnologia sempre esteve atrelada à guerra e às coberturas de conflitos, e a gente sempre dependeu da tecnologia. E hoje em dia, por exemplo, se não temos acesso à internet, a gente não consegue transmitir informações, vídeos, imagens do campo de batalha. E muitas vezes os ditadores, os regimes autoritários se aproveitam disso, desligando a internet nos países. Na Ucrânia eu usei muito a imagem, o vídeo em movimento, as redes sociais, os streamings, as lives, as transmissões ao vivo, tudo pela internet, porque cada vez mais a cobertura de guerra é uma guerra em tempo real, e o vídeo vem a auxiliar isso. Claro que com muito respeito, tentando até na aproximação com as fontes, pedir autorização para fazer imagens delas, mas trazendo também muito o meu depoimento pessoal, porque eu acredito muito num jornalismo humano, e em que, por vezes, claro que o jornalista não é notícia, mas o relato pessoal dele, aquilo que ele está sentindo, também é parte da história. Então esse é o meu relato sobre vídeo e imagem na cobertura de guerra, especificamente na Ucrânia.